Pessoal, tudo bem? Primeiro dizer que é um prazer fazer parte desse congresso de engenharia realizado pelo CONEP, tá bom? Quero dar as boas-vindas a todos vocês a essa troca de experiência e informações. Nessa palestra, vamos falar sobre algumas ferramentas da engenharia de produção que são de extrema importância na gestão alinhada, fundamentais para a manutenção e crescimento das empresas, tá? Vamos abordar aí, portanto, as principais ferramentas usadas pelas maiores empresas do mundo, que são elas. São elas a análise SWOT, o Mieruca, o Kanban e o Kaizen. Nós vamos estar falando um pouco, eu vou estar falando um pouco para vocês sobre essas ferramentas, sobre as suas metodologias, né? Como que elas funcionam, aí para a gente estar entendendo como é que essas ferramentas elas atuam dentro da gestão alinhada, como é que as empresas elas utilizam essas ferramentas para aumentar a sua vantagem competitiva, para entender o seu cenário, evitar desperdícios, ela tem uma gestão cada vez mais alinhada com seus processos, tá? Reduzindo assim desperdícios, agregando valor aos seus produtos e por tabela estarem aumentando os seus lucros, né? Lembrando que essas ferramentas que a gente vai abordar aqui, elas podem ser usadas e aplicadas a qualquer tipo de negócio, tanto faz o tamanho, se é pequeno, médio ou grande porte. Então eu vou estar falando a cada uma delas, exemplificando e tentando facilitar a nossa compreensão de como essas ferramentas podem ser usadas aí em todos os tipos de negócio e tamanhos, né? Pequeno, médio e grande porte. Análise SWOT. Algumas empresas quebram ou simplesmente não crescem tudo que elas poderiam crescer, né? Não exploram todo o seu potencial por falta de uso de ferramentas como a análise SWOT, né? Então, partindo desse princípio, afinal, o que é a análise SWOT? Qual que é o conceito? Para a gente tentar definir aqui de uma forma bem simplificada. A análise SWOT é um sistema relativamente simples da administração, tá? Que ela detalha e posiciona estrategicamente uma organização, uma empresa, no seu ramo de atuação. Então ela é muito importante. Em tempos incertos como esse que nós estamos vivendo, a análise SWOT ela encaixa como uma luva, porque ela vai analisar e avaliar todo o cenário, todo o ramo de atuação dessa empresa. Partindo desse conceito, a análise SWOT, então, ela é uma matriz, tá? Que vai analisar as forças, as fraquezas, as oportunidades e a ameaça do negócio, né? Logo de cara, a análise SWOT ela já traz duas vantagens aí para o negócio, né? Primeiro é o conhecimento sobre o negócio. A análise SWOT ela auxilia então no conhecimento de características do negócio que podem não ser tão óbvias. Então, a partir do momento que é feita uma análise, é feita a implementação da análise SWOT, de cara ela já vai te dar esse conhecimento, ela vai dar esse conhecimento para a empresa dentro desse ramo de atuação que pode não ser óbvia, pode precisar de pesquisa, pode precisar de análise ou algo mais nesse sentido. E a segunda vantagem é o conhecimento sobre o mercado. A análise SWOT, ela auxilia compreender o mercado no qual o negócio está inserido, ela vai ajudar a empresa a compreender muito mais sobre aquele ramo, exatamente porque ela vai fazer uma análise mais detalhada, ela vai fazer uns estudos mais detalhados aí do mercado desse negócio. Então, a análise SWOT novamente, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Tá? Eu destaquei aqui em forças, um exemplo de forças para o negócio, né? Preços competitivos, conhecimento do mercado,
Qualidade do produto também pode ser considerada uma força. Uma boa comunicação interna também é considerada aí uma força. Falando de fraquezas, nós podemos classificar exemplo de fraquezas aí do negócio. Falta de mão de obra qualificada é uma situação que pode enfraquecer muito o negócio, a falta de mão de obra qualificada, tá bom? E os lucros reduzidos, né? A partir do momento que uma empresa, um negócio, ela tem os lucros dela reduzido, ela tá enfraquecendo, e aí precisa se parar para fazer uma análise para saber o que está fazendo com que esse lucro reduza, o que está puxando o indicador de lucro para baixo. Tá? Exemplificando as oportunidades, o que pode ser oportunidade? O diferencial da marca, de repente a marca da empresa, ela tem alguma coisa que possa diferenciar ela das outras marcas, tá? Crescimento de novos empresários, né? Com outros empresários crescendo, a empresa ela pode começar a atender e ter novos clientes, tá bom? Formação de novas parcerias. Formação de novas parcerias também entra como característica de oportunidade, tá? Falando de ameaças. Ameaças, exemplos de ameaças. Concorrência. A concorrência ela é uma ameaça direta, tá, para o negócio. Novas tecnologias. De repente a empresa ela está num ramo de atuação e chega uma nova tecnologia que pode fazer uma ameaça e até mesmo extinguir ela. Vamos dar um exemplo. A Uber, quando chegou no mercado, foi uma ameaça para os táxis, né? Porque trouxe uma metodologia diferente. Usou a internet, usa o aplicativo para conectar o cliente que precisa de uma viagem com o motorista que está disponível para fazer a viagem. E o taxista precisava ficar parado num ponto, a gente ou esperava na rua um táxi passar, ou ia até um ponto de táxi, né? E isso dificultava muito, o transporte tinha muito gargalo aí no serviço. Então a Uber resolveu isso, e por tabela ela se tornou uma ameaça para os taxistas. Isso é um exemplo de ameaças aí do mercado. Aumento de regulamentação. De repente a empresa pode estar dentro da sua área de atuação, pode surgir novas normas de regulamentação que dificultem muito o funcionamento ou a estabilidade do negócio. Crise econômica é outra ameaça. A crise econômica pode trazer ameaças sérias para o negócio. Porém, o objetivo da análise SWOT é exatamente identificar e tentar prevenir contra essas possíveis ameaças. Podemos simplificar a matriz SWOT em duas formas: ambiente interno e o ambiente externo. No ambiente interno, a análise SWOT ela vai medir forças e fraquezas. O que é isso? Nessa etapa de análise, a análise SWOT ela se concentra no interno da empresa, do negócio, ou seja, aquilo que você pode medir e pode controlar e tomar ações imediatamente para corrigir, que são as suas forças e as fraquezas do negócio, tá? Em resumo, os fatores internos são aqueles que podemos controlar diretamente. Os fatores externos, que são as oportunidades e as ameaças, são ambientes externos, ou seja, são aqueles fatores que nós não podemos controlar. Porém, se a análise SWOT estiver sendo aplicada, ela vai conseguir identificar e é possível que tomemos decisões que venham a prevenir essas ameaças e façam com que a gente consiga enxergar e se preparar para possíveis oportunidades. Bem, nesse exemplo, eu trago a análise SWOT da empresa McDonald's, né?
como é que a McDonald's avalia suas forças, suas fraquezas, as oportunidades e as ameaças aí do seu negócio, do seu nicho de mercado. Vou citar aqui alguns exemplos que ela colocou aqui. Forças. A McDonald's avalia que tem um nome forte, nome, a marca e a reputação é forte no mercado mundial, grande número de lojas, né, multinacional, constante inovações de produtos para manter a clientela. Então ela identifica que esses pontos dela são os pontos fortes. Pontos fracos: pouca variedade de alimentos saudáveis no cardápio. Ela identifica isso como um ponto fraco, tá? Com relação a fast foods e comidas saudáveis. Atendimento lento em pedidos especiais. A produção dos seus produtos causa danos ecológicos. Então, são os pontos de fraqueza que a McDonald's encontra aí dentro do seu negócio. Oportunidades: aumento do número de pessoas que consomem fast food saudável, novas tecnologias que possibilitam a redução de custo. Então, ou seja, dentro da oportunidade a gente já consegue observar que a fraqueza dela de não vender comida saudável, de contrapartida, é uma oportunidade porque mais pessoas estão consumindo. Ou seja, é provável que depois dessa análise a McDonald's comece então a inserir comidas saudáveis dentro do seu negócio para poder fazer com que aquela fraqueza se transforme numa oportunidade. É exatamente o que a análise SWOT nos proporciona. Depois da análise, podemos pegar uma fraqueza do negócio e transformar essa fraqueza em uma oportunidade, em algo que a gente não estava vendo, que só depois de analisar a gente consegue enxergar com mais clareza e ter mais propriedade sobre aquele assunto. Falando de ameaças, a McDonald's vê imagem de alimentação não saudável, nova cadeia de fast food com alimentos mais saudáveis, mudança no hábito alimentar da população. Essa questão toda de dieta, de ter uma vida mais fitness, comer mais saudável, acaba sendo uma ameaça para o negócio dela. Então ela precisa reverter a situação para que essas ameaças elas não se tornem tão grandes ao ponto de arruinar o negócio da McDonald's ou até mesmo acabar. A ameaça, quando ela não é controlada ou quando ela é muito grande e não é feito nada para poder combater essa ameaça, o negócio ele acaba falindo, né? A gente tem vários exemplos de várias empresas que não se adaptaram a novas mudanças e, infelizmente, acabaram perdendo o seu posicionamento de mercado ou até mesmo extintas aí do mercado. Nesse slide é a parte de implementação da análise SWOT, tá? Que eu não vou aqui nessa apresentação levar a análise SWOT até a implementação dela. A gente fica mais aí com um conceito, né? Uma base de como é que ela funciona, tá? Como é que funciona o sistema, a metodologia, tá? Então aqui seria o seguinte: análise, ambiente interno é o primeiro passo. A empresa ela analisa o seu ambiente interno, buscando enxergar quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. Então ela vai numerar todos os pontos fortes e numerar todos os pontos fracos. A partir daí, ela cria um plano de ação para corrigir os seus pontos fracos, determinando o prazo, determinando o que pode ser feito para melhorar aquela fraqueza, tá? Aí, a segunda etapa da análise SWOT é o ambiente externo. Avaliar o ambiente externo, analisar esse ambiente para identificar quais são as oportunidades do negócio, o que a gente pode enxergar como oportunidade e quais são as ameaças. O que pode ameaçar o nosso negócio? O que pode reduzir o nosso crescimento? O que pode reduzir o nosso lucro? O que pode extinguir a nossa empresa, o nosso negócio do mercado? Então, essa análise é a análise do ambiente externo, tá? A partir daí, forma-se uma matriz SWOT, já com os pontos fortes, os fracos, as ameaças e as oportunidades.
Aí, a última etapa são as ações estratégicas, ou seja, o que vai ser feito? É onde nós vamos analisar as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. E a partir daí é construído um plano de ação para saber o que a gente pode fazer para melhorar nossas fraquezas, como é que a gente pode aproveitar as oportunidades e o que a empresa pode fazer para bloquear as ameaças, tá? Portanto, essa é a análise SWOT, né? De um jeito mais simplificado para a gente passar. Talvez numa próxima oportunidade a gente possa fazer implementação para mostrar como é que se aplica isso na prática. Agora vamos falar sobre o Meiruca. Pessoal, essa é uma ferramenta muito importante no sistema de produção Toyota, né, o TPS. É uma ferramenta extremamente utilizada pelas indústrias, pelas empresas, tá? O termo Meiruca pode ser traduzido como visibilidade ou tornar visível, certo? A ideia central desse sistema, desse conceito, é tornar desperdícios, problemas ou oportunidades de melhoria visível. Essa é a ideia central do Meiruca. Tornando visível, pode ser identificado e resolvido os problemas aí da companhia. O Meiruca, ele simplifica a comunicação e promove a informação visual de modo que melhorias e oportunidades aí das empresas possam ser imediatamente, né, identificadas. Essa é a proposta aí do Meiruca. Exemplos de Meiruca são quadros de informação, por exemplo, né, muito comum, processos da produção, placas de identificação e basicamente a gente pode usar esses exemplos aí para exemplificar o Meiruca. Então é natural as empresas colocarem os quadros operacionais, exemplo, chegar numa área e o processo que acontece ali naquela área, ele está sendo explicado através de um quadro, ou seja, qualquer colaborador novato ou qualquer pessoa externa, ele chega ali e já consegue identificar como aquele processo ele é feito, né? Também tem identificação através das etiquetas, né? Imagina um estoque que produza muito material, ele precisa estar identificando. Então, para resumir, o Meiruca ele torna visível, né? Ele identifica e torna visível desperdícios, problemas, oportunidades. Uma vez estando visível através de quadros, através de painéis, fica mais fácil com que a empresa enxergue e consiga resolver aí os problemas. Vamos dar um exemplo. Então, eu tenho o Meiruca de informação, tá? Que é quando a gente coloca informações que são importantes ali para aquela área, a gente coloca à vista. Identificação, que é quando a gente identifica o que é estoque, o que é área de saída, o que é área de chegada. Existe o Meiruca de operação, né? Exemplo de operação cross-dock, né? Quando o caminhão ele já fica indicado aonde que o caminhão deve encostar, qual que é a área de carregamento, qual que é a área de descarregamento, tudo sinalizado para que o motorista possa chegar ali num CD, por exemplo, e sozinho ele consegue identificar para onde que ele tem que ir, onde que ele tem que posicionar o carro. Isso é só um pequeno exemplo. E também o Meiruca de planejamento. É muito comum um planejamento, como às vezes ele é complexo, ele ficar à vista, ficar em paredes, assim a gente consegue identificar em que etapa está o planejamento, o projeto, se ele está gargalado sim ou não. Nesse slide
alguns exemplos de painéis. Então, indicação diária, indicação de indicadores, né, para que a empresa melhore a sua performance. Então, é por isso que o Meiruca ele é chamado de gestão à vista, que é quando a empresa ela coloca em painéis todas as informações importantes para que todo mundo tenha acesso e dessa forma ela possa transparecer o processo dela para que, se houver erros, possa ser corrigido imediatamente, né? Segue aqui alguns exemplos: o Meiruca de informação, de processo. Kanban. Se uma empresa possui muitos produtos em estoque, significa que há um acúmulo de produtos, tá? Que deveriam estar no mercado, mas não estão. Nesse mesmo sentido, se uma empresa possui produtos faltando, significa que ela não está conseguindo suprir a demanda que os clientes precisam. E isso pode levar os clientes a buscarem isso no seu concorrente, tá? Para resolver problemas como esse, na década de 60, japoneses da empresa Toyota desenvolveram o sistema Kanban. Afinal, o que é Kanban? O Kanban é um termo japonês que significa cartão. Nada mais é do que um sistema ágil e visual para controlar uma produção ou ajustar a gestão de tarefas. O Kanban auxilia na entrega de prazos, desenvolvimento de projetos, identificação de gargalos e soluções ágeis. O Kanban ele tem 3 funções. A primeira é gerenciar fluxo de trabalho, permitir que os gestores tenham uma dimensão do que está sendo produzido e em que ritmo está sendo produzido, tá? 2, equilibrar os processos, saber o que vem antes, o que vem depois, para que uma atividade não seja interrompida pela falta de uma outra que deveria ser entregue anteriormente, certo? 3, limitar a quantidade de trabalho que deve ser realizada pela equipe, respeitando a capacidade produtiva aí da equipe. Então, o Kanban ele tem funções primordiais tanto para uma entrega de uma demanda quanto para respeitar a capacidade que uma equipe tem, tá? E nesse slide eu classifiquei, nós temos o Kanban de produção, o Kanban de movimentação e também o E-Kanban. E a gente vai tentar entender um pouco o que são esses diferentes Kanbans, tá bom? Eu tenho um exemplo aqui de um Kanban de produção, um Kanban de planejamento e o E-Kanban. Então a gente percebe que no Kanban de produção nós temos ali o quadro, né, onde nós temos a tarefa, temos o responsável, temos a tarefa antes, a tarefa durante e a tarefa depois. Qual é a meta e se foi realizada ou não. No Kanban de planejamento, nós temos o ciclo, né? O feito, aprovação, fazendo ou fazer. E o E-Kanban vai ser o mesmo sistema, só que dessa vez não em quadro visual, vai ser de forma sistemática, né? Vai ser feito por um sistema ou aplicativo e etc. Então, simplificando, o Kanban ele é essa ferramenta que auxilia aí para que evite com que a produção tenha gargalos, saber em que andamento está o projeto, qual etapa se está fazendo, o que vem depois, né? Basicamente, esse é o conceito Kanban. O Kaizen, mais que uma ferramenta, uma filosofia. De origem japonesa, criada após a Segunda Guerra Mundial, na década de 50, surge então o Kaizen, que tem como princípio o processo de melhoria contínua.
É uma metodologia que pode ser aplicada em absolutamente tudo. Por isso que passa a ser mais que uma ferramenta, uma filosofia, que tem como conceito hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. O objetivo do Kaizen é reduzir desperdícios, eliminar produção além do necessário, melhoria da qualidade, melhoria da eficiência, redução de tempo ocioso e redução de atividades desnecessárias. Tudo isso significa economizar dinheiro e transformar perdas em lucros. Então a gente consegue perceber que o conceito do Kaizen ele vai muito além de simplesmente otimizar processos internos das empresas, né? Como a gente pode usar o Kaizen como uma filosofia para crescimento pessoal, crescimento profissional, né? É uma ferramenta, uma filosofia que tem muito a ser explorada, que acaba somando muito em todas as áreas, né? E dentro do corporativo a gente pode ver o Kaizen na manufatura, na engenharia, na gestão de negócios e nos processos, tá? Os 8 desperdícios da manufatura enxuta, utilizada pelo Kaizen, por exemplo, a gente vê transporte, estoque, movimentação, espera, superprodução, superprocessamento, os defeitos e talentos não utilizados. Então, o Kaizen ele vai fazer com que essa cadeia seja enxuta e esses 8 exemplos de desperdício eles possam ser otimizados e serem melhorados para que a empresa ela possa obter um resultado mais satisfatório. Tá? Nesse outro exemplo, a gente tem a aplicação do Kaizen como um objetivo, a melhoria contínua. 2, a situação atual, que é localizar os problemas. 3, qual que é a situação alvo, né? Testar as hipóteses e a partir daí a gente passa para um quarto passo, que é o plano de ação, projetar as contramedidas. E 5 são as métricas, que é medir o plano de ação, ele está dando certo? Se não, o que a gente pode fazer para corrigir? E se está dando certo, padronizar esse processo. Muito semelhante com o PDCA também. Né? Aqui eu trago um exemplo da aplicação do Kaizen, por exemplo, a lâmpada. Antes era uma vela, aí foi criada a lâmpada, depois melhorada, hoje a gente tem um LED. Então, dentro desse produto, a gente percebe o processo de melhoria contínua aí do Kaizen. O Kaizen, em japonês, Kai significa mudar e Zen significa melhor. Então, traduzindo aqui para o português, fica mudar para melhor. Esse é o conceito do Kaizen. Pessoal, queria agradecer a todo mundo. Mais uma vez agradecer o CONEP por esse congresso de engenharia, pelo convite e disponibilizar aqui as minhas redes sociais, tá? Meu LinkedIn, Fredson Mendes, tem meu Instagram também. E se puderem entrar em contato, dar um feedback, a gente está aqui para a gente trocar ideia, trocar experiências, tá bom? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.